suas portas nesta noite. Graças a Deus que essa é uma delas. Eu queria também cumprimentar os internautas. E lá em Curitiba, minha esposa está me assistindo. Um beijo para ela. A Denilson, que está ao lado dela. Se a Dirlene e o Cristo estiverem aí, boa noite para eles também. O meu assunto desta noite é intitulado O Lar dos Remidos. E eu estou muito à vontade para falar sobre isso. Quando eu começo a pensar por que devo falar sobre isso, é porque nós estamos cansados deste mundo. Um mundo turbulento, sem alegria, sem paz. A dor é nossa companheira diária e constante. Não há dias sem dor. Alguém disse com muita sabedoria: cada dia tem um sorriso e uma lágrima. Estamos cansados de ver pessoas morrerem porque os homens não se amam mais. Estamos cansados de ver pessoas nas filas dos hospitais suplicando uma atenção que lhes diminua a dor ou o sofrimento. Estamos cansados de ver uma lua bonita e não podermos sair de casa devido à insegurança na rua, nas avenidas, nas praças e rodovias. E quando eu fiquei pensando neste quadro, eu quero falar sobre o lar dos remidos. Deus tem algo muito melhor para nós. 1 Coríntios 2:9 já dá um vislumbre do que é o que Deus está preparando para mim e para você. 1 Coríntios 2:9, olha o que diz aqui. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Do livro Grande Conflito, página 675. A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. Por mais que a Bíblia fale que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que Deus tem preparado, somente os que lá estiverem que poderão avaliar esta beleza. Mas a palavra céu, ela é traduzida do hebraico chamarim e do grego oranos, significa aquilo que está alto ou acima. Isso é que tanto no hebraico quanto no grego, a palavra céu quer dizer aquilo que está alto ou está acima. A Bíblia se refere a 3 céus. Ela apresenta o céu atmosférico, esse que está logo acima de nós. Ela apresenta também o céu astronômico estelar, espaço onde orbitam o Sol, a Lua e as estrelas. Mas também apresenta o céu, lugar da habitação de Deus, conhecida como paraíso, conhecido também como paraíso, ou então, como diz Paulo, em 2 Coríntios 2:12, o terceiro céu. Esta será a morada dos remidos. Teremos o céu atmosférico, o céu estelar, mas esse céu onde Deus habita, é lá que os remidos passarão 1000 anos. O melhor de Charles Spurgeon, na página 47, esse livro diz assim, ó, anotem bem: o campo de batalha do cristão é aqui, mas a procissão triunfal é no céu. Aqui na terra, aqui é a terra da espada e da lança, lá é a terra da grinalda e da coroa. Aqui é a terra das vestes manchadas de sangue e do pó da batalha,
lá é a terra do som alegre das trombetas, o lugar das vestes alvas e do grito da vitória. Por que queremos ir para o céu? Queremos ir para o céu porque já estamos cansados deste mundo. Estamos cansados de estar bem num dia e no outro não. O menino, ele fugiu de casa. Ele havia cometido uma falta. E ele fugiu evitando o castigo, porque ele tinha que prestar contas à sua mãe, e ele sabia no seu conceito que ela o castigaria. Ele correu muito. E ele pensou, vou correr para bem longe, onde nem a minha mãe vai me encontrar. E ele correu muito. E ele tinha medo de parar. Finalmente a noite chegou. Ele estava cansado. Ele estava com fome. Ele estava com frio. Ele viu uma casa abandonada e ali ele parou embaixo daquele umbral, do umbral daquela casa. E ali ele adormeceu, ali ele dormiu. Ele não sabe quanto tempo dormiu. Sabe apenas que acordou assustado com alguém acariciando o seu rosto. Era a sua mãe. Quando ele acordou, ela falou para ele: filho, você já correu muito. Chegou a hora de voltar, vamos para casa. Você também, eu fiquei quando isso aqui eu fiquei pensando. Você que está aqui nesta noite, aqui na igreja, você é internauta, você também já correu muito, já sofreu, já chorou, já feriu os pés nas areias quentes do deserto da vida. E graças a Deus que você está aqui esta noite, graças a Deus você está sintonizado aqui nesse programa. Jesus está dizendo para você individualmente: filho, você já correu muito, chegou a hora de voltar, vamos para casa. Como aquela mãe que acordou aquele menino, Jesus está acordando você nesta noite. Vamos para casa, é o que ele diz. Testemunhos Seletos, volume 3, página 434, diz assim, ó: estamos em caminho para casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade. A Nova Jerusalém é o nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus, nem um véu de infortúnio, nem uma lamentação de esperanças frustradas, e afeições sepultadas serão jamais ouvidas. Logo as vestes de opressão serão trocadas pelas vestes nupcial. Mas é interessante que a Bíblia, querendo nos incentivar, nos estimular, para que a gente possa ter um anseio maior pelo lar dos remidos, que nada mais é que o céu. Ela diz em Apocalipse 7, versos 15 a 17. Olha o que ela apresenta. Apocalipse 7, 15 a 17 diz assim: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, Jesus ainda não voltou. Nós já estamos cansados de levar os nossos mortos ao cemitério. Eu estava preparando hoje, 15 para 7 da noite. Peguei o telefone, liguei para Sorocaba. Faleceu ontem, sepultado hoje, o doutor Eduardo. Médico muito cristão, membro desta igreja, fiel aos seus princípios. Especialista em joelho, era um ortopedista.
Eu já fiz tratamento com o filho dele, eu liguei para o filho dele, que também é médico e é especialista em joelho também, seguiu a carreira do pai. Eu disse: doutor Eduardo, eu estou te ligando para te dizer que pelo caminho que você está passando, eu já passei em 1989, quando meu pai faleceu. Conheci muito teu pai, assistimos algumas reuniões juntas. Ele disse: está sendo difícil, pastor. Eu disse: o primeiro mês vai ser muito difícil, mas você conhecia o teu pai e eu também. Teu pai tem a expectativa do céu, e eu quero que você me permita eu citar este caso hoje lá na igreja, porque eu vou falar sobre o lar dos amigos. Ele faleceu. Agora ele aguarda, como você e eu, a volta de Jesus. Um dia ele vai estar lá, e eu e você, se Deus quiser também. Muitas coisas nos tornam cansados deste mundo. Isso nos leva a pensar naquilo que Deus prometeu. O que Deus prometeu para nós? Deus prometeu um lar. Deus prometeu uma morada. Deus prometeu uma casa. Deus prometeu um lugar, não haverá mais lágrima, nem dor, nem separação, nem coisa semelhante. Um lugar onde poderemos estar para sempre com Jesus. Um lugar onde não haverá mais nenhum adversário cruel para nos enganar e nos tentar. Uma senhora da igreja, irmã da igreja, ela ligou para o pastor para dizer: pastor, o diagnóstico do médico que eu recebi hoje é que eu tenho pouco tempo de vida. Sinto muito, minha irmã, disse o pastor. A irmã respondeu: por favor, pastor, não fique triste. Estou preparada. Não estou com medo. Vou para o lar. O céu já começou. O pastor orou ao telefone e se despediu. As últimas palavras daquela irmã foram: não é um adeus por muito tempo, vê-lo-ei no céu. Irmãos, que coisa, que segurança, que confiança. Pastor, não se preocupe, eu vou lhe dar apenas um adeus por pouco tempo, porque nós nos veremos no céu. Richard Baxter, ele disse o seguinte: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Um pastor adventista, ele visitou um comandante nos interesses do direito de consciência de um jovem recrutado pelo exército. Este oficial das Forças Armadas não concordava com os pontos de vista da igreja. E dialogando com aquele moço e com o pastor, especialmente, ali estavam eles. E a certa altura o comandante disse: vocês adventistas não pertencem à terra. Calmamente o pastor respondeu: não se preocupe, estamos nos preparando para deixá-la. Às vezes eu nasci nessa igreja, eu me criei nessa igreja, eu fui pastor desta igreja e sou ainda já há 44 anos. Você ainda está se preparando para deixar esta terra? Como às vezes a gente se apega a essas coisas aqui. Como por qualquer coisa, às vezes a gente abandona a segurança que Deus nos dá. Como é fácil a gente fracassar. Como às vezes a nossa fé é fraca. Como qualquer coisa nos joga no chão. E como a gente acaba com a fé com tão pouca coisa. Às vezes eu fico pensando, eu li um pensamento que dizia: todo homem tem o seu preço. E eu fiquei pensando, todo cristão também tem. Qual é o seu preço? Você está aqui esta noite porque você acredita que um dia você poderá estar no céu, e eu gostaria de estar lá com você também. Matthew Henry,
ele é um comentarista bíblico. Ele tem um comentário bíblico, eu tenho esse comentário. Ele tem um pensamento fabuloso. Ele disse assim, ó: os que conhecem a Deus e a Cristo já estão nos arredores da vida eterna. Que coisa bonita. Os que conhecem a Deus e a Cristo já estão nos arredores da vida eterna. Perguntaram a um jovem qual a primeira coisa que ele gostaria de fazer no céu. A resposta foi: se eu entrar no céu, ficarei tão surpreso que nem saberei o que farei lá. Você sabe o que vai fazer lá? É bom a gente começar a pensar nesse céu. 1995, eu visitei 5 países na Europa. E eu me lembro, cada fronteira que nós ultrapassávamos, a primeira casa que tinha ali era uma casa de câmbio. Nós já trocávamos a moeda daquele país, para que a gente pudesse negociar mais facilmente, comprar o que quisesse sem ter problemas de moeda. E às vezes eu fico pensando, nós já estamos trocando a nossa moeda? Nós já estamos na fronteira da nova terra. Nós já estamos na fronteira do céu. Já já nós temos que trocar tudo. Vamos deixar tudo isso aqui. A gente se apega tanto a isso aqui. A gente se apega a tanta coisa, que eu já vi gente abandonando a igreja porque ele não quis deixar algo por Cristo. A Bíblia diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, não é digno de mim. Deus tem muita coisa para nos dar, e vai nos dar, não tenham dúvida disso. Primeiros Escritos, página 39, diz o seguinte: o céu é um lugar agradável, anseio ali estar, e contemplar meu amorável Jesus, que por mim deu sua vida, e achar-me transformado à sua imagem gloriosa. Ó, quem me dera possuir linguagem para exprimir as glórias do resplandecente mundo vindouro. Nós queremos ir para o céu, você quer, eu quero, mas a gente não tem nem ideia o que é esse céu. A gente nem sabe o que vai significar para nós. Que céu, e daí? E a gente fica tão agarrado com tanta coisa aqui. Como a gente briga por essa vida. 60, 70, 80 anos. O Dr. Eduardo faleceu com 70. Como a gente briga por isso aqui. Mas nós temos algo bem melhor. Ellen White, escrevendo, ela disse: eu gostaria de poder, de ter palavras, ou possuir uma linguagem para exprimir as glórias deste mundo vindouro. Mas Apocalipse nos ajuda mais uma vez. Apocalipse 21, verso 4, talvez um dos versos que nós mais gostamos. E olha o que diz assim: e falando sobre o novo céu, esse céu que você e eu esperamos. E diz assim: ele enxugará dos olhos toda lágrima. Primeiro ponto. Segundo, a morte já não existirá. Não, e diz mais: já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós já avaliamos, os senhores já avaliaram o que é morar num lugar onde você não precisará mais chorar, um lugar onde não haverá mais morte, um lugar onde não haverá mais dor. Coisa terrível é dor. O senhor sabe o que é uma dor? Essas férias eu fui a Peruíbe, peguei uma infecção. Eu não aguentava de dor um dia. Fui a uma UPA, unidade de pronto atendimento, só tinha aquela naquela cidade. E eu não aguentava mais de dor. Tinha umas 10 pessoas, eu fui até o moço que estava atendendo e disse: ô moço, por favor, eu estou aqui que não aguento de dor. Recebi a resposta mais frustrante que eu podia receber. Ele disse assim: dor todos têm. Ali ele me acabou.
Olhei uma enfermeira e disse: tem cara que vai me atender melhor. E realmente ela me atendeu. Eu disse: eu vou atender o senhor. Eu disse: mas esse moço aí também é invocado. Ele é bem invocado, ela me disse. Mas eu fiquei pensando, que dor, como eu pensei, como será o céu não ter dor? Você não ter mais separação, você não ter que chorar, você não ter mais problema nenhum. Que beleza será este céu. Um reconhecido advogado, ele tinha uma filhinha que ficou cega. E ele estava desesperado. Ele consultou um dos maiores especialistas, o oculista, um dos mais famosos. E ele se animou, porque esse cirurgião, ou esse especialista, disse: olha, há uma remota possibilidade da sua filha voltar a ver. Eu já vou lhe dizer, é 1 em 1000. Através de uma cirurgia, a visão da sua filha poderá ser devolvida. A cirurgia foi realizada. Os olhos daquela filha foram vedados, sem saber se a operação daria o resultado esperado. Era necessário que ela ficasse 30 dias com aquela venda nos olhos, antes de retirar aquelas ataduras. Ela tinha que ficar 30 dias nessa situação. Finalmente chegou o dia. Lentamente aquelas ataduras foram sendo removidas. A menina foi tirada daquelas ataduras, ela estava com os olhos fixos, não dizia nada, estava muda, não dizia se podia enxergar ou não. Mas repentinamente ela gritou: mamãe, este é o céu. Eu fiquei pensando, não vai demorar muito. Você e eu estaremos nos largos remidos, e como esta menina nós vamos dizer: este é o céu. Hoje nós estamos com essa venda do pecado, essa venda dos problemas, mas será retirado. E como aquela menina: mamãe, este é o céu. E nós vamos dizer: Jesus, este é o céu. Será um encontro fabuloso com Jesus. Você que vê essa noite, com certeza você quer estar lá. Internauta que está me ouvindo, não importa o lugar, você também deverá estar lá. Nós precisamos estar lá. Eu vou dizer uma coisa bem clara para os senhores: o céu é um lugar preparado para a gente preparada. E já tem um lugar reservado para você. E se você não for, no céu não haverá corretor nem imobiliária para vender ou alugar a sua casa. Você tem que ir. Você tem que estar lá. Ela foi construída para você. O melhor de Spurgeon, página 76, é interessante o que ele diz assim: não surge de lama mãos que estão prestes a tocar harpas celestiais. Não permita que seus olhos se tornem janelas para cobiça. Esses olhos que estão prestes a ver o Rei em sua beleza. Não deixe que seus pés, que em breve pisarão rua de ouro, atolem lamaçais. Não consinta que seu coração, o qual em breve será preenchido com o céu e transbordará num êxtase de alegria, seja contaminado com orgulho e amargura. Isto é, não deixe que nada impeça a sua entrada no céu. É interessante, eu quero ler o último texto, Mateus 5, verso 12, a primeira parte. Olha o que está escrito aqui. O último verso que eu quero ler, Mateus 5, 12, a primeira parte. Interessante esse verso. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Há uma expectativa que nós temos. E eu sei, você também sabe, que tem um lugar reservado para mim e para você.
1989, meu pai faleceu, dia 4 de abril. Mas em fevereiro, eu havia me despedido dele nas férias. E ele me disse: Alci, eu quero ver Jesus voltar com estes olhos sem passar pela morte. Mas ele já está aguardando quase 30 anos lá no pó da terra a volta de Jesus. E eu só vou ver meu pai quando Jesus voltar, e se ele não vier, nunca mais eu o verei. Mas ele vai voltar. Eu tenho a segurança, e vai voltar logo. E quando meu pai se levantar, eu vou dizer: Pai, este é o céu, Jesus está aqui. Que Deus os guarde. Que Deus não permita que você perca a esperança no lar dos remidos. E que você seja um dos que serão salvos quando Cristo aqui voltar. É o meu desejo para mim, para você e para cada internauta. Amém. Depois de ouvir esse belo sermão, essa bela mensagem sobre o lado dos remidos, sem nenhuma demagogia, com toda sinceridade, pastor Alci, eu gostaria de ir daqui. Não gostaria nem de voltar para casa. Deus vai cuidar de quem está em casa. Eu gostaria de sair daqui, direto. Mas a Deus pertence. Mas, irmãos, podemos ter aí uma ideia de o que será o lar dos salvos. Que Deus abençoe você. Que Deus nos ajude. Que Deus compreenda as nossas fraquezas. Que Deus nos dê força para que nada, nos apeguemos a nada deste mundo. Não troquemos nada deste mundo, por estar ali com Jesus no céu. Você vai ver quando estiver lá, você vai ver que compensou.